Olá, tudo bem? Nessa noite aqui no programa vamos falar sobre mais-valia, aquilo que o seu patrão não paga para você. Meu nome é Leonel da página Marx da Revolução e hoje vamos falar sobre mais-valia. Afinal de contas, o que é mais-valia? Podemos dizer que mais-valia é a forma de exploração própria do capitalismo. No feudalismo, os senhores exploravam os servos que prestavam tributos e destinavam uma parte dessa produção para sua própria subsistência. A servidão era a forma de exploração desses camponeses. A escravidão era uma forma de exploração onde o explorado era uma propriedade do explorador e trabalhava em troca de comida e abrigo. Mas é no capitalismo que surge essa forma específica de exploração, a mais-valia. No capitalismo existem duas classes sociais fundamentais na nossa sociedade. De um lado, a burguesia, detentora dos meios de produção, e do outro, o proletariado, que não tendo meios de produção, vê-se constrangido a vender sua força de trabalho por burguês em troca de salário. E, no processo de produção, acaba gerando a mais-valia. Ah, mas ninguém é obrigado a vender sua força de trabalho para ninguém, Kiko! Claro que não. Você pode, por exemplo, ao invés de vender sua força de trabalho por burguês, morrer de fome. Enfim, ignorando esses argumentos liberais, vamos passar por um exemplo prático de como funciona a exploração de trabalho e a geração de mais valor. Partiremos de um esquema para demonstrar como funciona a exploração burguesa. Ignoraremos com isso a acumulação primitiva de capital, que foi baseada na expropriação das terras dos camponeses na Europa e também das várias formas de corrupção que nós conhecemos que existem na nossa sociedade. Para fins didáticos, vamos usar como exemplo uma fábrica de sapatos. Um certo burguês, detentor dos meios de produção, investiu uma certa quantidade de dinheiro, que vamos representar pelo símbolo D, e espera que seu retorno ao final do processo produtivo e da venda dos produtos seja um D com acréscimo, um D com linha. Esse é o processo de produção capitalista do nosso esquema. Aqui no início nós temos o D, que é o dinheiro que o capitalista vai investir em mercadorias e em capital. Temos então a divisão em investimento de capital e do outro lado de trabalho. O capital se divide em capital fixo e capital circulante. O capital circulante entra toda a parte de matéria-prima e energia. O capital fixo, máquinas e instalações. Em seguida, nós temos o P, que simboliza o processo produtivo. Ao final desse processo, onde o trabalhador no processo produtivo irá gerar uma mercadoria com acréscimo, simbolizado por M', o capitalista, ao vender a mercadoria, tem um retorno em D', simbolizando um acréscimo no seu dinheiro. O que deve ocorrer nesse processo? Depois de paga a força de trabalho e os custos com capital fixo, como por exemplo máquinas, e o capital circulante, matérias-primas e energia, nós temos ao final do processo um valor a mais gerado que poderíamos chamar de mais-valia. A grande questão é, da onde surgiu esse valor? Para isso, precisaremos voltar um pouco para entender a lógica do valor da mercadoria. As mercadorias têm duas características principais. A primeira é o seu valor de uso, que é atribuída pela sua função e utilidade social. Um sapato tem a utilidade de proteger um pé. Um carro, por exemplo, tem a utilidade de nos locomover. Embora essas duas mercadorias tenham valores de uso tão diferentes, na nossa sociedade nós podemos fazer a troca de uma por outra através do dinheiro. O que torna essas duas mercadorias tão diferentes, possíveis de serem trocadas, permutadas por dinheiro, é que elas são ambas produtos do trabalho humano. E o que torna, por exemplo, um carro muito mais caro do que um sapato, na maioria dos casos, significa que no carro nós temos mais tempo de trabalho humano nessa mercadoria. Esse tempo de trabalho ele é medido socialmente, ou seja, não se trata do que um indivíduo isolado é capaz de produzir, e sim do que a sociedade, dadas determinadas condições, consegue produzir aquele carro em determinado tempo. Então, vou dar um exemplo. Se, por exemplo, o João leva 1 hora para produzir um sapato, enquanto o Juca leva 1 hora e meia, mas, socialmente falando, a sociedade consegue produzir esse sapato no tempo de 1 hora e 15 minutos, é essa 1 hora e 15 minutos que vai valer como métrica para o valor dessa mercadoria. Assim sendo, o valor é a cristalização, a objetivação e a materialização do trabalho humano. A partir disso, voltando para o exemplo do nosso capitalista de sapatos, ele investe uma quantidade de dinheiro na compra de capital fixo e circulante, mas esses dois fatores deixados por si sós, ou seja, a fábrica e as matérias-primas,
eles não geram e não agregam nenhum novo valor na mercadoria. Eles não geram nenhum novo valor, pois eles são já trabalho cristalizado, trabalho morto. É aí que entra em jogo uma mercadoria especial. Se as mercadorias têm o seu valor medido pelo tempo socialmente necessário para produzi-las, logo, a única mercadoria capaz de criar um valor novo é a força de trabalho. O burguês irá pagar um salário pela força de trabalho do trabalhador. Porém, essa força de trabalho tem uma característica que é de, ao final do processo, criar um valor novo que não existia antes. Assim nós temos, voltando ao exemplo, uma mercadoria representada por M', no caso, o sapato, que além de trazer consigo os valores repassados da matéria-prima e das máquinas, traz um valor novo acrescido pelo tempo de trabalho a mais criado pelo operário. Assim, existem duas formas principais do burguês extrair essa mais-valia que o operário cria na produção. A primeira é estendendo a duração da jornada de trabalho e mantendo o salário constante. Ou seja, ele pagará a mesma quantidade de dinheiro que ele pagava antes, porém estendendo a jornada de trabalho, por exemplo, em 2 horas. Assim, produzindo ainda mais sapatos e gerando ainda mais valor. Isso se chama mais-valia absoluta e é regulado tanto pelos limites físicos do operário, como pelo contexto histórico e social da época. Na verdade, é nesse ponto em que o burguês estende a jornada de trabalho, onde o trabalhador produz além daquilo que é necessário para pagar o seu próprio salário, que reside a mais-valia. Assim, em uma certa quantidade de horas de trabalho, o operário paga o seu próprio salário, e nas outras ele gera um valor a mais que será apropriado pelo burguês. Esse é o fundamental da mais-valia, a relação entre o trabalho pago e o trabalho não pago. A segunda forma, chamada de mais-valia relativa, ocorre com o aumento da produtividade do trabalhador, ou seja, através de processos técnicos, o burguês consegue aumentar a capacidade produtiva do trabalhador. O segredo da exploração capitalista reside justamente nessa produção de mais-valia. E essa questão da jornada de trabalho, de tempo de trabalho é tão importante que no século XIX uma das maiores bandeiras da classe operária era a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas de trabalho, sendo que na época as jornadas chegavam até 16 horas. Então, é muito importante salientar que esse processo de extração de mais-valia é perpassado todo ele pela luta de classes. De um lado, a burguesia buscando aumentar a jornada de trabalho, intensificar o ritmo de trabalho e diminuir o salário. Do outro, o proletariado, que busca diminuir a jornada de trabalho e aumentar o seu salário. É daqui que derivam os conflitos entre o capital e o trabalho. As greves, paralisações, convenções coletivas de trabalho, intervenção do Estado, legislação, etc., são produtos da luta de classe entre a burguesia e o proletariado em torno da geração da mais-valia. Em alguns momentos, essa luta fica tão acirrada que pode desencadear um processo revolucionário, abrindo a possibilidade de construção da sociedade comunista. Essa é uma breve e sintética explanação do que é mais-valia, que é um conceito bastante complexo e que inclusive Marx dedicou boa parte do livro Capital para falar sobre ele. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar nesse sininho aqui embaixo para receber as nossas notificações. Não esqueça também de enviar para todas as pessoas da sua empresa para que elas saibam que são exploradas, vocês organizem uma greve e se apropriem dos meios de produção. Então é isso, e até o próximo vídeo e até a vitória da Revolução Comunista. Venceremos!